Denúncia de abandono a animais no fim do ano repercute nas redes sociais diante da demora no atendimento. Família passava ano novo numa chácara quando percebeu os cães dentro de um imóvel vizinho. Só um sobreviveu. No estúdio, uma entrevista com pré-candidatos à presidência e ao governo do estado, que estão em visita à cidade de Rio Claro. Serviços de bancos sem agência. Conheça essa nova tendência de mercado que tem no cartão de crédito um dos produtos mais atrativos. Está a fim de comprar com economia? Quem topa procurar produtos em brechós pode encontrar algo que chama a atenção por um preço camarada. Tem até peça com etiqueta. O Rio Claro Notícias desta terça-feira começa agora. Boa tarde. Uma família se deparou com cães em uma situação de abandono, isso próximo à virada do ano. A família estava numa chácara na região oeste da cidade de Rio Claro e o barulho chamou a atenção. O fato aconteceu, eles chamaram as autoridades, mas o problema é que o socorro demorou demais para chegar. O caso começou no dia 29 de dezembro. A Lucélia estava com a família em uma chácara no Jardim Nova Rio Claro. Perceberam que algo estava errado na casa em frente. Por cima do muro, ela e uma amiga viram inúmeros cães abandonados. Escutamos um choro. Eu e as meninas que estavam comigo. Aí a gente foi pelo som, chegou nessa casa, no muro. Tinha uma cachorra quase dando cria, muito gorda, e um outro cachorro muito magro, muito magro. Catamos a cachorrinha e levamos embora. No dia seguinte, vim pôr ração por baixo do portão. 2 quilos sugaram num segundo. No local funciona um projeto social. Com a ouvidoria da prefeitura em recesso, ela tentou contato com outros representantes do poder público, enquanto alimentava os cães por este espaço entre o portão e a calçada. A gente estava pondo comida assim, por baixo, no prato e puxando o prato de volta, porque o cachorro já estava comendo o prato. Não tinha como pôr água. Na terça-feira à tarde, a Lucélia entrou em contato com a ouvidoria da prefeitura e protocolou um pedido na esperança de que os cães fossem resgatados ainda naquela semana, o que não aconteceu. Quando chegou na quinta-feira, alguém veio limpar a chácara. Já era na hora do almoço e me ligou, falou: Lu, não veio ninguém aqui. Aí o que eu fiz? Eu liguei na ouvidoria que me confirmou que a minha denúncia tinha ido na mesma terça-feira para o canil, mas que teriam até dia 16 para atender o meu pedido. O que eu fiz? Liguei no canil. A princípio falou que não sabia de nada da minha denúncia e que ela ia ver o que fizeram, se fizeram, eu não entendi bem. Eu vejo lá, se tem o protocolo, tudo bem. Desligou o telefone e acabou. Só uma semana depois, a Lucélia conseguiu voltar ao local, segundo ela, com o secretário de Meio Ambiente que acionou a Guarda Civil Municipal. Mas nem todos foram salvos, como nestas fotos tiradas por ela, em que os filhotes aparecem mortos. Quando abriu o portão, deparou com a cachorra já com um bebezinho amamentando, 4 cachorrinhos comidos, não sei se até mesmo por ela, e pelo outro cachorro. Muita omissão. Bom, nós entramos em contato com a prefeitura que, em nota, disse que o pedido foi sim atendido, só que eles fazem uma ressalva, que depende da ação de vários órgãos juntos. O canil precisa do apoio da Polícia Militar e do setor de fiscalização. Isto exige algum tempo para ser organizado, uma ação de maneira conjunta, e como isso aconteceu tudo na virada do ano, não foi possível atender ao pedido de socorro para esses animais em tempo hábil para socorrê-los. A prefeitura ainda reforça que a necessidade de conscientização da população sobre a importância de posse responsável é muito necessário para que isso não aconteça. Vale ressaltar que a prefeitura tem que manter no mínimo um plantão, então, já que no período de festas isso pode acontecer e não dá para esperar uma semana para prestar um atendimento desse tipo aí. Vamos falar agora de ano letivo, está só começando, né? Em algumas escolas, dia 20 e 25 já tem aula, porém os pais têm que se antecipar quando há necessidade do transporte escolar. É preciso fazer um cadastro, já que as crianças que dependem do ônibus têm que ser atendidas já na primeira semana. O repórter Leonardo Alves está ao vivo e traz mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Léo.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Rio Claro Notícias. É bem isso que você disse, viu? Tem que ficar atento ao prazo, até porque são cerca de 8 mil estudantes que fazem uso do transporte escolar, que é custeado através de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, aqui no município de Rio Claro. Para dar mais as informações, todos os detalhes, eu vou conversar agora com o secretário de Educação aqui do município, Adriano Moreira. Adriano, primeiro de tudo, boa tarde. Como que funciona esse programa? Quem pode ter acesso ao transporte custeado pela Prefeitura? Boa tarde. O transporte escolar é um programa suplementar, ou seja, ele é oferecido para os estudantes que dele necessitam. Quem faz jus ao serviço? Estudantes que residam a mais de 2 quilômetros da escola. Nesse caso, os alunos das escolas municipais que fizerem jus ao serviço vão procurar a própria unidade educacional em que estão matriculados, vão levar lá uma declaração de endereço, uma foto 3x4 e o RG, vão fazer o cadastro na própria escola, a escola mesmo vai emitir a carteirinha. No caso dos alunos das escolas estaduais, os alunos devem procurar a sua escola, a escola vai verificar se ele faz jus ou não ao serviço, vai emitir uma declaração, o aluno vai pegar essa declaração junto com o comprovante de endereço, a foto e o RG, e daí procura a gente diretamente na Secretaria Municipal de Educação, que é onde vai ser expedida a carteirinha. E essas pessoas, elas vão ter custo algum no transporte? Como que funciona isso? No caso do fretamento, o fretamento é oferecido para crianças de até 12 anos de idade. O que é o fretamento? É o serviço oferecido por meio dos ônibus próprios da Secretaria Municipal de Educação e dos ônibus terceirizados. Nesse caso, ele é 100% custeado pelo município. No caso do passe escolar, os alunos que fazem jus ao serviço, ou seja, os que residam a mais de 2 quilômetros da escola, também vão ter 100% do passe escolar fornecido pelo poder público. Só que aí essas pessoas, elas pegam um ônibus normal, circular e descem perto da escola. Qual que é a diferença entre esses dois serviços? Isso. No caso do fretamento, é um serviço privado, tanto da empresa que a gente contrata como o nosso. Então o ônibus pega no ponto, entrega na escola e depois devolve. No caso do passe, aí é utilizado o serviço dos ônibus regulares de passageiros. E se a pessoa, o prazo para fazer esse tipo de cadastramento é até o próximo dia 15 de fevereiro, mas por algum motivo a pessoa se muda de casa ou então necessita fazer isso após esse prazo, como que deve proceder? Existe a possibilidade? Existe. Se for aluno de escola municipal, procura diretamente a escola, expõe o problema, qualquer dúvida procura a gente na secretaria. Se for aluno de escola estadual, aí procura diretamente a gente na secretaria, sempre de posse dos documentos. No caso dos alunos da rede estadual, a declaração da escola, comprovante de endereço, foto e RG. E depois que for emitida essa carteirinha, esse passe, todos os alunos eles podem ficar tranquilos, não precisa mais se preocupar, ou precisa fazer uma recarga desse valor nas carteirinhas para poder continuar utilizando? Como que funciona isso? No caso dos passes, mensalmente tem que fazer a recarga. Aí o aluno comprovar que tá estudando e daí mensalmente ele faz a recarga do passe. E agora se a pessoa, tirando mais uma dúvida de uma possibilidade, se o estudante ele mora menos de 2 quilômetros de distância da escola, mas mesmo assim utiliza o transporte público, aí ele tem 50% de redução ainda na carteirinha, como que funciona nessa diferença? Aí ele tem o desconto pela carteirinha estudantil, mas daí não é um serviço custeado pela administração pública, é um direito daí que ele vai buscar diretamente junto à empresa que faz o serviço no município. E é importante deixar claro que não existe um limite de vagas, né, secretário? Todo mundo pode participar desde que se enquadre no processo? Isso. Todo mundo que fizer jus tem que ter, obrigatoriamente, o serviço tem que ser oferecido. Então a Prefeitura até mesmo convida a população que faça isso, que possa participar, né? Porque a gente sabe que tem várias pessoas que estão se mudando, até pelos próprios conjuntos habitacionais que existem e foram lançados recentemente no município. Então todo mundo que se enquadre nisso deve participar, na visão do senhor? Sim. Como funciona? A escola tem que ser oferecida próximo da residência. Então na maior parte dos casos que tem escola no bairro, o aluno vai na escola do bairro. Locais que não tem a escola próxima, como é o caso que você citou lá do condomínio Viver Melhor 1 e 2, aí esses alunos vão fazer jus ao passe, ao serviço de transporte escolar, aí procura a escola, se for caso de aluno estadual, municipal, ou diretamente a gente na secretaria, se for aluno da rede estadual de ensino. Tá certo, secretário, muito obrigado pelas suas informações. Enfim, o que não pode é ficar sem estudar, então por isso tem que realmente aí fazer o seu cadastramento, caso precise do transporte custeado pela Prefeitura. O prazo, como a gente falou, é até o próximo dia 15 de fevereiro. O NAM, caso você precise procurar aí, então, a Secretaria de Educação, fica na rua Dr. Eloy Chaves, número 3265, bairro Alto do Santana. O horário de atendimento é das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã, depois para o almoço, retorna às 1 da tarde e vai até às 5 horas da tarde. Caso seja na escola, você deve procurar realmente a sua própria escola. Os documentos, reforçando, são sempre os mesmos. Uma declaração da escola em que você estuda, um RG
RG, um comprovante de endereço e também uma foto 3x4 do estudante. Para mais informações, saber algum detalhe que você perdeu durante a nossa entrevista, basta ligar para o telefone, é o 3522-1967. Eu volto com você, Paulo. Beleza, obrigado pelas informações. Você que está procurando emprego, tem vagas disponíveis no Pátio de Rio Claro. Confira. Oportunidade para ajudante de padeiro, confeiteiro, cozinheiro geral, educador social, farmacêutico, mecânico em geral, mãe substituta, pedreiro, técnico em nutrição e vendedor porta a porta. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Avenida 3, número 536, no centro. Se interessou, precisa levar RG, CPF e carteira de trabalho, com o número do PIS ativo. A seguir, vamos falar de uma modalidade que tem conquistado cada vez mais clientes no Brasil: os serviços de banco sem agência. Os detalhes já já. De volta com Rio Claro Notícias. 2018, todo mundo sabe, todo mundo está acompanhando, até de certa forma com uma apreensão, mas tem eleição para presidente da República, governador do estado, deputados, senadores, e o assunto, é claro, tem que vir à tona e sempre ser debatido com frequência, até para que você que vai votar tenha conhecimento, tenha informação e possa chegar na urna lá em outubro sempre a par de tudo que está acontecendo. Hoje o Rio Claro Notícias recebe 2 pré-candidatos que estão em visita à cidade. Em primeiro lugar, eu recebo a Valéria Monteiro, jornalista, apresentadora, esteve à frente do Fantástico, Jornal Nacional também, companheira de trabalho, e o Cláudio Fernando, administrador de empresas, pós-graduado em economia, pré-candidato à presidência da República e pré-candidato ao governo do estado, presidente estadual do PMN, correto, Cláudio? Isso, exatamente. Em primeiro lugar, boa tarde a vocês dois. Muito obrigado pela presença, pela participação de vocês aqui conosco. A gente que agradece essa possibilidade, esse espaço na cidade de Rio Claro, muito bonita a cidade, inclusive. Vou começar com a Valéria aqui. Vamos lá, que desafio é esse chamado política, na sua opinião? É o desafio da vida da gente, é o desafio da gente poder fazer uma vida melhor, um futuro melhor, de mudar as coisas com as quais a gente não concorda, de estabelecer as coisas que estão indo bem para que elas sobrevivam, e esse é o desafio da política. Agora, você não tem, na verdade, aquela questão, o histórico político. É uma cidadã que decidiu querer fazer alguma coisa, se mexer, coisa que muitas vezes nós criticamos, a inércia do cidadão diante de tantos problemas que a política, os políticos, na verdade, a política é uma coisa muito bonita, mas que os políticos têm provocado, nessas discussões, denúncias, esses problemas todos que o Brasil tem trazido. Por que decidir entrar? Porque na política não existe espaço vazio. Então, todas as pessoas que pensam nessa transformação tão importante para o Brasil deveriam, talvez, considerar entrar ou se envolver de alguma forma, se não for se candidatando, porque a gente chegou num ponto em que a descrença é tão grande que faz com que as pessoas se afastem ainda mais do destino delas, que isso só pode ser encontrado através dessa mobilização política. Então, eu gostaria de ser porta-voz das pessoas que não estão sendo escutadas e mobilizar as pessoas no sentido de atitudes proativas, em vez da gente ficar só criticando. Vamos fazer alguma coisa a respeito. Numa eventual campanha aí, a gente falou pré-candidata, mas que bandeira você levaria? A principal. Agora, esse para mim é um momento inicial da campanha, onde eu escolhi um partido, o PMN, aqui ele é representado pelo Flávio e pela Rose, e
Sexta-feira que vem eu me filio ao partido e com o partido com o PMN, nós vamos construir essa campanha, essa bandeira e as propostas. Nós começamos agora a viajar pelo país. Rio Claro é a primeira cidade no estado de São Paulo que a gente está visitando, fora Campinas, que é a minha base, e o Guarujá, onde nós estivemos lá ontem. E para sentir também quais são as demandas da população. Não adianta o candidato vir com o discurso todo pronto. A gente tem que ouvir o que as pessoas realmente pretendem, gostariam, para que a gente não traga um pacote fechado de decisões que não incluam de novo o cidadão brasileiro. Cláudio, a nível Estado, como que você enxerga um processo de melhorias? O que você vê a nível São Paulo? Olá, Paulo, amigo telespectador da Claré, Valéria, muito bom poder estar com ela aqui, falar um pouco de Brasil e poder falar um pouco de Estado. Há um mês eu assumi a presidência estadual do PMN, já estava no partido há 10 anos, e o PSDB hoje ele está à frente do Estado há mais de 22 anos. Dentro da bandeira nacional do partido e a bandeira estadual do partido, a gente abriu uma ampla discussão a respeito da corrupção. Hoje, por exemplo, eu vim de São Paulo para cá, eu passei por 5 pedágios. Nós temos hoje no estado de São Paulo uma média, a cada 100 quilômetros rodados, custa R$ 33,70, enquanto a média mundial custa R$ 8,00. E quando você vai olhar, essas empresas, elas patrocinam hoje o atual governo, bem como patrocinam outros governos em outros estados. Então o PMN se colocou à frente disso, é o segundo partido mais antigo do país e mesmo assim as pessoas ainda nos chamam de nanicos, né, Valéria? São um partido nanicos. Somos nanicos porque a gente não tem envolvimento com a corrupção. Então, por exemplo, durante as noites eu dou aula, a Valéria tem as suas atividades profissionais e hoje a corrupção ela vem assolando o país em todos os partidos. Nós temos hoje governadores presos no Rio de Janeiro, mais de um governador, por exemplo. Nós temos aí na Lava Jato, entre outros escândalos, e o país, quem tem que se colocar à disposição disso é a população de bem, né? As pessoas, de forma geral, elas não gostam de política, mas quem não gosta de política acaba sendo comandado pelas pessoas que são do meio político. Então, eu fiz ontem, por exemplo, uma foto com a Valéria e as pessoas colocaram lá, pô, mas onde vocês vieram? Não conhecemos vocês. A Valéria foi a primeira mulher a estar no Jornal Nacional. Ela faz parte da história de jornalismo, sempre esteve ali envolvida na política, mas eu vim lá de uma situação até menor, do Guarujá, na questão até de, eu venho muitos anos processando bancos na cobrança de juros sobre os juros, só que a maior revolta, que eu acho que o cidadão que está em casa, que tem que acompanhar, independente de ser PMN ou outro partido, é a revolta contra a corrupção e esses desmandos que a gente vem vendo hoje no país. Então, se a pessoa de bem, ela não se colocar à disposição para poder representar as pessoas de bem, continuaremos tendo aquilo que estamos vendo desde quando Cabral chegou no Brasil, que é corrupção em cima de corrupção, são as pessoas agindo de forma até criminosa, né? Outro exemplo sobre isso é a questão das multas, né? da indústria de multa em São Paulo. Também, vindo para cá, você observa que a colocação e instalação dos radares, eles são feitos de forma a não educar, e sim a multar, a gerar lucro para essa fábrica de multas. Entre outras coisas que acontecem no estado de São Paulo, que eu vou discutir em todos os debates, bem como a Valéria vai poder discutir outros assuntos em questão nacional. As pessoas que não têm esse vínculo político, as pessoas que elas não têm essa posição antiga política, eu convido elas para que elas façam parte desse projeto e dessa forma tentar mudar o Estado e tentar mudar o país. Cláudio e Valéria também. Rede social, né, é aquela faca de dois gumes, né? E o tempo todo o bombardeio ele é constante. Hoje parece que existe uma eleição de dois polos, única e exclusivamente, né? O Lula e o Bolsonaro. Então, ou você é daqui ou é você dali. Parece que é Palmeiras e Corinthians, né? Briga de torcida, porque até inclusive as opiniões que fluem via redes sociais e muitas vezes você fala, mas né, parece que não se discute o país e se discute quem que vai levar o título.
E, junto a esses dois polos, naturalmente, existe aquela velha máxima da política que a gente conhece no Brasil, que existe aquela amarração para ganhar tempo de TV, um monte de partido se aliando e tudo mais. É um desafio para vocês lutar contra essa correnteza? Isso é um negócio que, para mim, tem que acabar, na opinião de muitas pessoas, né? Porque aí faz aquele monte de aliança e depois tem que passar cargo para aquele troca-troca da política. Vocês veem com uma ideia diferente em relação a isso? Sim, uma ideia diferente sobre isso. Você falou aquilo que a gente sempre conversa, né, Valéria? Infelizmente, no Brasil, as eleições elas são tratadas ainda como se fossem times de futebol. Então, quando a pessoa torce, por exemplo, para o Corinthians, não importa se o Corinthians perdeu ou ganhou, você torce para o Corinthians. Na política, a posição ela não pode ser essa. No momento que o seu candidato ele estiver envolvido em corrupção, no caso, por exemplo, lá do Aécio Neves, que foi gravado, foi filmado, e o partido dele, João Dória, Geraldo Alckmin, até o próprio PT veio em defesa a ele, dizendo que ele não tinha trânsito julgado. Não era necessário o trânsito julgado para poder analisar que ele se trata de um bandido, né? Um réu confesso, uma vez que ele for lá e pediu recurso. E hoje a gente está olhando ainda dentro do próprio Congresso, o presidente Michel Temer comprando apoio. Então nós tivemos a Dilma, que ela caiu por uma pedalada fiscal, de lá para cá o Michel Temer deu 3 pedaladas fiscais e nenhum deputado faz absolutamente nada contra ele, justamente porque esses deputados, eles se locupletaram de cargos públicos, ministérios, que agora é o caso da filha do Roberto Jefferson, que não tem condição alguma de ser ministro do Trabalho, e ela foi nomeada ministro do Trabalho, inclusive ela sendo investigada também por receber dinheiro de forma ilícita, e esse trânsito de dinheiro feito de forma aberta na televisão, para que todos possam ver, é quem tem norteado a política da qual o PMN se coloca de forma contrária. É importante que a gente cesse essa divisão tão ruim para todos os brasileiros, porque se a gente realmente entende o que está se passando, é uma distração muito grande, porque a divisão fica entre partidos políticos e agentes da política e ninguém leva em consideração o povo que concede o poder para esses agentes políticos. Esse povo se sente, grande parte dele, que não pertence a nenhum time político, não representado. E a gente tem que levar a política a um caminho de maior racionalidade, em que a gente possa ponderar e ver quais são os argumentos que nos favorecem como cidadãos e não como partidários, porque a política é muito maior do que simplesmente manter um ou outro partido no poder. Maravilha. Olha, infelizmente, nosso tempo aqui é curto, dava para conversar no mínimo 1 hora aqui tranquilamente, mas eu quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui no Rio Claro Notícias. A visita a Rio Claro, com certeza, a cidade e a emissora estão de portas abertas e desejar boa sorte aí nessa empreitada. A gente quer convidar também as pessoas de Rio Claro que moram aqui a conhecer o PMN, é um partido jovem, o Cláudio é um ótimo candidato ao governo do estado, um candidato jovem, e eu acho que a gente precisa de sangue novo. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade, também o carinho da Valéria, e estaremos juntos andando por todo o estado e por todo o país. Maravilha, muito obrigado, boa tarde para vocês. Boa tarde, boa tarde. Olha, vamos falar de um assunto aqui, falando de economia, né? Já imaginou ter acesso a alguns serviços bancários sem necessariamente estar ligado a uma empresa, a uma instituição, com agências e gerentes? Pois é, muita gente está aderindo a esta modalidade que tem conquistado cada vez mais consumidores e tem o cartão de crédito como um dos principais atrativos. Chega a hora de ir ao banco e é sempre aquele mesmo processo. Primeiro é preciso encontrar uma vaga para estacionar. Depois, as moedinhas para o parquímetro. E ainda é necessário respeitar aquele horário meio chato, das 10 da manhã até as 3 da tarde. E aí é preciso tempo. Por causa de todas essas dificuldades, muitas pessoas têm procurado os bancos sem agência física. Além de, é claro, os benefícios que eles oferecem
para o bolso. O banco sem agência hoje ele traz muitas vantagens, seja vantagens na sua tarifa de conta, seja vantagem no seu empréstimo, vantagem. Então tudo vai levando as pessoas hoje aí para esse lado digital. O único gerente digital ele atende muitas pessoas, porque ele está ali na frente do computador, então ele não tem aquele tete a tete com o cliente, então ele acaba sendo mais rápido. E ele coloca alguns assistentes que muitas vezes filtram o trabalho. Às vezes você entra num aplicativo e fala assim, eu queria fazer um investimento desse valor. O próprio gerente muitas vezes ele não está nem sabendo. O assistente que faz. Por que o assistente faz? Porque a pessoa que está querendo aplicar já sabe qual aplicação vai ser, qual é o valor, só basta que você faça o operacional. Então isso acaba ganhando tempo para o gerente. Então, para o banco foi muito viável. E para o cliente que hoje está mais voltado a essa tecnologia foi muito bom, com certeza. O Luiz Felipe é cliente de um destes bancos e no caso dele a necessidade falou mais alto. Pelo banco normal, eu não consigo fazer nenhum financiamento, eu não consigo parcelar uma conta, ter cartões de crédito. E o banco digital foi a solução que me apareceu nesse momento e que resolveu meus problemas até agora, na verdade. O cartãozinho roxo é desejado por muita gente. Esta startup brasileira já chegou a ter 400 mil pessoas na fila de espera para criar um cartão de crédito. No caso do Luiz Felipe, foi bem simples. Eu tenho um amigo, ele me indicou pelo aplicativo. Eu fiz minha inscrição, 2 dias depois já recebi uma resposta, fiz meu cadastro, em um mês eu já estava com cartão, podendo usar normal, não tive nenhum problema assim. O serviço é todo feito online por meio de um aplicativo. Não é preciso ir ao banco para nada, até porque nem existem agências físicas. E este pode ser um problema para quem não está habituado a lidar com a tecnologia. Por isso que os bancos hoje ainda têm a parte física, porque muitas pessoas não se adaptam a isso. Então não adianta você querer ir. Lógico, tem muitas vantagens, mas muitas vezes uma pessoa que não é adapta à tecnologia só vai ter desvantagem. Um exemplo, usar um celular. Tem gente que ainda não usa o celular com tanta facilidade. Pegar o telefone e ligar. Às vezes o gerente vai ligar para ele em casa, ele vai achar que é um golpe. Então ele não vai atender o gerente está precisando realmente falar com ele. Então é melhor ele continuar no físico ainda. Para quem entende das plataformas digitais, esta pode sim ser a única forma de realizar alguns sonhos. Eu costumo usar muito o celular, então para mim é muito tranquilo. Ele é bem claro, para mim eu acho que o principal é ele avisar o seu limite, né? Ele deixa bem claro qual é o seu limite, então eu não passo por aquela situação de chegar numa loja, por exemplo, tentar passar o cartão e meu limite ser inferior, porque antes de entrar na loja já olho no aplicativo, já vejo meu limite, avisa a fatura antes dela vencer. Veio com uma solução de algo que eu não tinha mais como resolver. A seguir, vamos falar de compras em brechó e também tem um alerta aos pedestres, viu? Agora, atravessar fora da faixa requer atenção não só pelo perigo das ruas, mas também pelas multas. Agora são 1h05, eu volto já. Falar de trânsito agora, muita gente é cobrada para respeitar pedestres, ciclistas, né? As pessoas que precisam atravessar uma rua e não têm a mesma força que um carro, é óbvio. Mas os pedestres também têm uma obrigação, atravessar na faixa. E agora, prevista com multa se desobedecer. No banco do motorista, todo mundo já sabe que está sujeito. Mas imagina poder ser multado assim, caminhando. Não é certo não, viu? Bom, evita acidente, né? Evita acidente, que às vezes só passar pela faixa tá no seu direito, né? Agora, saiu da faixa, perdeu o direito. Eu acho uma boa ideia, né? Porque ninguém respeita, né? O Departamento Nacional de Trânsito publicou nos últimos meses uma resolução que coloca regras para multar pedestres e também ciclistas. A medida passa a valer a partir do meio do ano, mas por enquanto é importante prestar atenção, já que atravessar, por exemplo, fora da faixa de pedestres pode ser uma infração. Um exemplo característico das bicicletas, uma infração muito comum que nós verificamos, transitar na contramão. Com relação ao pedestre, a infração mais comum que nós verificamos é atravessar a rua onde existe a faixa de pedestre, fora da faixa. Mas e a fiscalização? Como vai funcionar sem placas de identificação? Para o secretário de Mobilidade Urbana, o Legislativo pode instituir na cidade um esquema de placas para bicicletas, mas também há outras opções. Existe a possibilidade dessa punição vir, dessa sanção administrativa vir, inserindo no campo observação dos autos de infração
informações inerentes à pessoa que cometeu a infração, como RG, CPF. Mesmo na região central da cidade, em que não faltam faixas de pedestres, muita gente não respeita a lei. E as punições para este tipo de infração já estavam previstas no Código Brasileiro de Trânsito, mas não havia uma regulamentação de como seriam feitas. As multas são diferentes para pedestres e ciclistas. Os que estão a pé pagam R$ 44,19 e para os de bicicleta o valor é de R$ 130,16, caso não respeitem as leis. Mas e se o cidadão se recusar a passar seus dados? Nesse caso, ela cometerá uma contravenção, um crime. Deverá ser determinado pelo agente da autoridade que ela entregue esse documento mediante contrarrecibo. Se ela se recusar, ela pode ser encaminhada ao distrito aí para as providências cabíveis ao caso. A lei é nacional e agora os municípios precisam se adaptar. Um processo trabalhoso. Natal, Rua 3, onde existem várias pessoas atravessando aquele tumulto fora da faixa. O agente vai ter que autuar todas as pessoas que estão atravessando fora do local. E isso, em determinados momentos, se torna impossível. A gente vai ter que avaliar essa questão e, creio eu, que investir bastante na questão da educação, para que as pessoas se eduquem nessa questão e evitem essa infração. Bom, a polícia prendeu um terceiro suspeito de participar da morte de um jovem no fim do ano passado. Durante patrulhamento, policiais da Rocan encontraram um homem em atitudes suspeitas. Após consulta no Copom, foi descoberto que José Júnior de Azevedo estava foragido do CPP de Hortolândia após a saidinha de Natal. No plantão policial, mais uma informação foi revelada. Havia um pedido de prisão preventiva de José pela morte do cabeleireiro Claudinei Henrique Camargo no dia 26 de dezembro. O corpo de Henrique foi encontrado em um terreno baldio, com marcas possivelmente feitas por faca, e havia indícios de que o criminoso teria tentado colocar fogo na vítima. Para a família, se tratava de um crime de vingança. José Júnior Azevedo foi recolhido na carceragem local e agora fica à disposição da Justiça. Vamos de previsão do tempo. O sol está querendo aparecer depois aí de um final de semana com domingo e uma segunda-feira com bastante chuva, né? Ontem praticamente não parou o dia todo. Hoje o dia começou nublado e segue assim durante a tarde, mas as temperaturas vão começar a subir. Uma massa de ar úmido está sobre a região sudeste, mas no decorrer do dia de hoje perde um pouco de força e amanhã o sol deve voltar tranquilamente com cara já de verãozão mesmo. As temperaturas já voltaram a subir, ontem estavam aí na máxima na casa dos 24 graus. Hoje, vamos lá, Piracicaba 30 de máxima, mínima 20 graus durante a próxima madrugada. Corumbataí 29 a máxima, 19 mínima. E Rio Claro a mesma coisa, máxima de 29 graus e a mínima de 19 graus. Todo mundo se preparando aí porque amanhã, pelo jeito, vem bastante calor. Olha, começo de ano, vida difícil, com tantas despesas, e aí o jeito é resistir à tentação de comprar. Mas, se fosse possível fazer isso sem gastar muito, uma boa dica é procurar um brechó. Aqui tem um pouco de tudo. Blusas, shorts, sapatos, roupas de criança, bolsas, tem até vestido de festa. É peça de todos os tamanhos, do PP até o GG. Calça tem até o número 56 e sapato até o 42. A Amanda abriu este brechó há 3 anos, mas o negócio de vender roupas, nem sempre novas, já a acompanha há muito tempo. Isso, minha mãe sempre trabalhou com isso, né? Ela fazia feiras no Cervezão antigamente, quando tinha. Então é de família mesmo, que daí há 3 anos eu montei o físico, né? Que eu trabalhava no online, só pelo Facebook, e agora a gente há 3 anos montou o físico mesmo. A ideia de que brechó só vendem coisas antigas é ultrapassada, viu? Tem roupas muito pouco usadas, como este terninho aqui, e algumas têm até a etiqueta, olha só. A diferença de preço impressiona. E dá para acreditar que esta peça, que era quase R$600, agora custa 50. O shorts novinho e de marca era mais de 300. Este sapato aqui, usado pouquíssimas vezes, tem até a etiqueta e costumava ser R$250. Agora é 40.
E este abismo entre os preços atrai clientes fiéis como a Isabel. Ela compra praticamente só roupas de brechó e também não é de hoje. Desde os anos 70. Eu trabalhava e tinha uma senhora que a filha viajou fora, foi embora fora do país. E aí ela comentou, né, que ela ia desocupar, acabar com todas as roupas da filha, de festa, tudo, né? E aí eu fui, serviu, eu comprei e aí foi. A Amanda garante que todo dia chegam roupas. É difícil até mensurar quantas existem aqui. E elas podem ser compradas pelo brechó ou vendidas no sistema de consignação. Consignação é 50% do valor. A peça R$50 é 25 para mim e 25 para o cliente. Assim como nas lojas comuns, aqui a tecnologia dá aquela força. As roupas são divulgadas nas redes sociais e o pagamento pode ser feito nos cartões. Mesmo com um precinho pequeno, o parcelamento pode ser até 12 vezes. Condições que também facilitam. Você consegue, assim, né, montar um look, né, e por tão pouco, né? E aí que você economiza em... Você pode fazer uma viagem, investir em outra, entendeu? E aí, quando a gente se acostuma a gastar pouco, fica difícil abrir a mão. Eu fui numa excursão, eu comecei a olhar o preço, eu falei assim, nossa, muito caro, muito caro. Ela falou, não, é que você está acostumada a comprar no brechó, é o preço, está muito barato, aqui está barato. Ela ia comprar para revender, eu achando um absurdo, né? O Rio Claro Notícias fica por aqui. Na sequência tem Jogo Rápido com o Roberto Júnior. Eu volto amanhã ao vivo, 7h30 da manhã com o Acorda. Muito mais informações, esperando sempre por você. Até lá.